Eu queria perguntar para ele se como é que é em relação um técnico geral lá, né? E um técnico que faz transmissão automática, se o cliente vê essa diferença entre os dois e questão também de procura e custo, se já tem só um cara que faça a parte de transmissão automática fora de uma oficina mecânica geral, né, no caso. Daniel, I'm going to answer your question the best I can. Bom, eu vou So tentar here, responder da melhor forma possível. Aqui, the way I look at it is a this forma way como eu here. You considero have essa questão McDonald's é a in seguinte: Brazil, yes? você tem McDonald's aí no Brasil, né? Right? And if I'm at McDonald's and I'm Bom, se eu flipping estou a no hamburger, McDonald's, e se eu estou fazendo um hambúrguer na how chapa, easy is it to replace me? quão fácil é me substituir se eu só faço o hambúrguer ali Right? na It's chapa? pretty easy to replace me. Bom, é super fácil me substituir. But let's say we have a heart surgeon. Agora, digamos He que is the eu tenho um best in cirurgião all of cardíaco, Brazil. que é o melhor cirurgião cardíaco do Brasil. How easy is it to replace him or her? É fácil substituí-lo? Ou ela, né? Uma cirurgiã, pode ser uma It would cirurgiã be também. very, very hard to replace Bom, them. vai ser muito So difícil substituir esse I cirurgião can ou tell you that cirurgiã. a technician, how do I price a Então, technician um out? Well, reparador, como é que eu it's going to be precifico um based on the reparador? value they Bom, bring to the vai table. se basear So no when I valor have que a ele tem a general oferecer. service Então, technician, quando somebody eu that's tenho um good at reparador de doing serviços the right gerais, alguém service on a que é car, bom em fazer o of course serviço they're mais going to get leve paid num carro, less é claro que eles vão because receber they don't have the menos, experience. porque eles não But têm a when I can experiência, get a technician mas that quando eu has the consigo um experience and reparador they can que tem bill hours, they experiência can e turn the que cars around and get hours billed, consegue I pay them realmente very, very trabalhar well. muitas horas, eu vou So, pagar muito bem esse and then as reparador. far as the labor goes, Em well, relação à there's a mão de bunch of obra, different ways to do it. bom, há Sometimes what you várias do formas de fazer is isso. you Às do it as vezes, o que a everybody gente get you faz, charge the same for bom, everybody, and then you hope the você general part of cobra a the mesma plan is the coisa general service tech e because aí he's getting paid o, less, you'll have more margin there. o And when reparador I'm paying mais more for geral this recebe technician over menos, here, você vai ter I'm going to margem have aí. less E quando você margin, but paga when I mais para bring um them all outro together, it's going to reparador, average a out. margem que eu vou I have receber other vai ser shops, what they menor, do mas na is they média have vai ser what's igual. called a Em outras maintenance rate, oficinas, which is a eles têm uma lower taxa rate for para the small manutenção services. que Then they é um valor have a menor para serviço progressive labor menor, rate that e goes aí up eles based têm on the uma taxa de mão complexity de obra of the que vai repair. aumentando com base na complexidade do reparo. Again, it's got to be part of your profit model. Bom, isso tem que fazer parte do You seu got to modelo de know lucro. what you're going to make for Vocês that têm que profit saber so that you're able qual vai to ser o seu lucro, get para the que gross você profit consiga, overall that you então, want so that you have obter the aquele lucro expenses bruto paid geral, and para you're que você making consiga a pagar o healthy custo net fixo, profit as to you. despesas e também ter um bom Does that lucro answer your líquido para question, você e para Daniel? sua família. Let's say Bom, we're eu doing tenho um like preço a diferente, maintenance digamos service on a vehicle. que a gente está I fazendo have a uma lower rate, manutenção num carro, but if aí eu I'm cobro replacing menos. an engine or a Agora, se eu transmission, my troco that rate is um much higher. motor, uma transmissão, o And que I'm eu vou doing cobrar é that for bem two reasons. mais. Number one, when E eu I'm faço selling isso an por dois engine or a motivos. Em primeiro transmission lugar, part, quando eu vendo uma it's peça harder to de make transmissão, por profit on that exemplo, part, é mais and the difícil conseguir lucro com a potential peça. for a comeback is E higher. o potencial So I de dar want to problema make para o cliente more voltar é money maior. Então, eu vou querer ganhar mais dinheiro upfront on that labor so that if it já comes de cara back, com essa mão de obra, I've que got a se der problema cushion ele tiver que built in voltar, that's going to cover aí me. eu já vou It ter also embutido allows esse me to valor. pay more for a E também me technician permite that's pagar really mais para um good at that stuff. reparador que And then realmente é I'm bom no que also going to faz. get it so that E that além disso, technician, like I e além recognize disso, you're esse required by reparador, the bom, government to pay a pelo que minimum eu rate sei, to your você technicians, tem que correct? pagar um mínimo para o reparador aí no Brasil, né? Is Isso é that uma lei, correct, não é? Por mês você tem que pagar um mínimo para o reparador aí no Brasil, né? É isso? Daniel? Existe o que a gente chama de salário mínimo, like a minimum wage, this kind of thing. Yes. So you got to pay them the minimum, but you Então, can você tem pay que pagar more. um mínimo, mas vocês And podem what pagar I would be mais. doing is I would be E paying o que eu technicians faria, more eu based on what they pagaria para os produce. reparadores mais com So if base they no que go eles more produzem. hours, Então, se eles I'm going to pay trabalham them mais more money. horas, eu And vou I'll give pagar them a mais. bonus based on those Eu vou hours. dar um bônus So com I base want to nessas get it horas so that trabalhadas. everybody in the shop, E para que when the todos na shop does oficina, better, então, everybody does quando a better. And oficina when the está shop slows melhor, down, todos vão everybody ficar feels melhores. it. E se That way desacelerar na there, oficina, todo mundo vai sentir. we don't have a Dessa problem forma, with people não just thinking, well, it teremos um doesn't matter problema what I quando as do, pessoas acharem, ah, não importa o que eu right? fizer. There's a psychological term called the law of least effort. Nós temos And what um that termo means is psicológico que é a I'm going to lei do do menor as esforço. little O as que I que quer dizer isso? possibly Eu vou can fazer to o get what mínimo I want possível and need from para you. obter o que eu So if quero e o que eu I'm preciso getting de você. paid for 40 Então, se eu hours, recebo whether por I 40 produce horas, 10 hours of labor independentemente se eu or I produzo 10 produce horas de trabalho ou 60 se eu hours of produzo labor, 60 which do you horas think I'm de going to do? trabalho,
O que você acha que eu vou fazer? I'm going to produce the 10. Bom, eu vou And produzir if só it's 10 like the horas. United States, it's very hard to E, get a technician e nos right Estados now. Unidos é In the muito United difícil States, it's conseguir um hard to find reparador good agora. Nos Estados technicians. Unidos So está people are difícil encontrar um bom tolerating reparador. this Então as pessoas subpar acabam performance tolerando because they're esses afraid there's desempenhos nobody else out there. ruins, porque tem They're medo afraid de that não this is conseguir all outro there reparador. is. That's Tem not medo true, que é o que eles têm à but it's the disposição, story mas não we é bem tell assim. ourselves. Mas é a And história then que a gente we conta para a tolerate gente more and mesmo. more and E more. aí a gente And by acaba the way, if you're tolerando the cada vez business mais owner and isso. you're A tolerating, propósito, quando você é o every dono da time you oficina e quando tolerate você more, guess how tolera, your stress toda goes? vez que vocês tolerarem mais, adivinha And como then é you que vai ficar o tolerate a nível do little bit more, estresse? and your Aí stress você goes tolera up. um pouquinho mais e seu estresse sobe mais um So the pouquinho. best thing you can do Então a melhor is coisa a ser create a feita dialogue with a é team. criar um diálogo com a Because equipe. I don't want to pay people. Porque eu não vou querer Look, pagar para as I don't want to. I pessoas. want to be careful how I pay people. Why? Bom, eu tenho que Because cuidar if como you é que eu vou think about pagar it, as what do you pessoas. want Por a quê? Porque se technician vocês to do? When pensarem you um hire a pouquinho, o que technician, vocês querem que o what do you reparador want them to faça? Quando do? vocês You want contratam um them to reparador, o que build você quer hours. deles? Vocês You vão want them to querer que fix eles cars. You trabalhem want to get horas, it so that reparem they're going to build carros, more hours than you're para que paying them eles for. trabalhem mais horas e That's aí the você vai goal. pagar por isso. Esse é o But here's the objetivo. problem. Mas You're o paying your problema é o techs seguinte: você paga an o hourly reparador or monthly rate. uma So taxa you por want hora him ou to por produce mês. hours, Então, but você you're vai paying querer que them ele for showing produza up. horas, mas você paga para ir para a It oficina. doesn't matter what they do. Então, no final não vai importar o que eles That makes fazem. sense, Dan?